o mercado de computação, especificamente programação, é majoritariamente masculino. E são pouquíssimas as mulheres que conseguem se destacar dentro desse segmento, dentro desse mercado. E o motivo é bastante simples, na verdade. E eu vou te explicar qual que é esse motivo. Então se prepara para as pancadas do vídeo de hoje, porque a gente vai falar desse assunto a partir de agora. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e eu vim falar a respeito de um assunto bastante pesquisado na internet, que é sobre a atuação de mulheres dentro da programação, a atuação de mulheres na computação. Se você parar para reparar bem, a maior parte dos cargos de computação, de programador, acaba sendo exercida por homens e não por mulheres. Se você for num curso de uma faculdade, num curso técnico ou algo do gênero, você vai ver que majoritariamente todo o público que está lá, pelo menos aí uns 90%, é um público masculino. Estou falando isso com experiência de professor em sala de aula, né? Enquanto professor de faculdade, eu sei que uma média de 90% a 95% das turmas são compostas por homens e não por mulheres. Eu trouxe esse vídeo aqui especificamente por um motivo que tem rondado a internet nos últimos dias, que é aquela polêmica do Thales, né, que é um CEO, ou melhor, um ex-CEO de uma grande empresa do segmento de treinamentos empresariais, treinamentos em gestão focados em empreendedores. Então eu queria começar esse assunto contigo reagindo a esse vídeo do Thales, né? Não é um vídeo especificamente dele, mas sim de uma reportagem feita sobre o que o Thales escreveu dentro de uma das suas redes sociais. Vamos dar uma olhada nisso. Esse aqui que aparece então é o Thales Gomes, ele é um dos sócios e também era o CEO até antes deste final de semana da G4 Educação, que é uma empresa que oferece cursos de negócios para empreendedores, treinamentos, e ele é uma pessoa bastante atuante nas redes sociais, conversa. É uma empresa consideravelmente grande, né? Se você acompanha aí as trends na internet, você sabe que o Thales, ele está sempre em podcast, está sempre dando entrevistas, está sempre nas redes sociais, realmente atuando ali, passando estratégias empresariais, né? Então, assim, ele é um cara de bastante visibilidade. Só que quanto maior a sua visibilidade, mais atento e policiado você tem que ser quanto àquilo que você vai expressar. Com as pessoas, dá entrevistas, dá palestras, participa de podcasts, enfim. E uma coisa que ele falou chamou a atenção dos sócios da empresa e de todo mundo que acompanha as redes sociais. Vamos ver primeiro a postagem dele, o que ele disse. Aí a gente já preparou um destaque aqui. Deus me livre de mulher CEO. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Não quero entrar em polêmica aqui, mas só que movimento feminista é uma coisa. Mulher atuante dentro de um segmento de mercado é uma outra pegada. Não tem nada a ver. O camarada aqui ele confundiu totalmente, tá? Ele confundiu os conceitos totalmente. Homem que tem condições de bancar sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, lar e família. Como se não fosse responsabilidade do homem também cuidar do lar e da família. Isso ele respondeu quando foi perguntado sobre o que ele faria se a mulher dele fosse CEO de uma empresa. É para que você entenda, aquela caixinha de perguntas, né, que você abre no Instagram, e aí ele foi questionado com relação a isso, caso a esposa dele viesse a ser uma CEO, e essa é a resposta que ele dá. Exatamente. E aí ele disse tudo isso, né, falou, fez esses comentários. E depois a G4 Educação decidiu tirá-lo. Mas isso foi depois de um movimento. A Luísa Trajano, da Magazine... E faz total sentido. A empresa na qual ele era CEO acabou não concordando. E faz total sentido. Tem total nexo, né? Não concordar com uma fala estranha dessa, né? No mínimo estranha, de um cara que tem uma influência do tamanho, do porte que ele tem, né? E retiraram o Thales do cargo de CEO, né? Falam que ele quis sair, mas só que, convenhamos, não foi ele que quis sair. A empresa viu que mantê-lo ali iria denigrir a imagem da G4. Então, a melhor escolha, obviamente, foi retirá-lo desse cargo e olha só que interessante, colocaram uma mulher no lugar dele. Então é sobre isso que a gente vai dialogar hoje aqui, sobre essa atuação das mulheres dentro do mercado de
computação. Por que é tão difícil a gente ver mulheres atuando como programadoras e como que esse cenário pode mudar e o que a gente pode fazer para contribuir com essa mudança? Primeiro, a gente tem que entender que isso é muito mais uma questão de herança social, e não só social, mas também cultural, na qual o homem era o ser predominante em tudo que era segmento braçal, que envolvesse força, que envolvesse decisões e que envolvesse intelecto. Pode procurar. Você vai ver na história, livros de ciência, matemática, química, enfim, computação, você vai ver que só existe grandes citações, grandes teoremas, grandes teorias vindas de homens. Você não vai ver nenhuma mulher tendo grande destaque, né, dentro do segmento de exatas. E isso não é um demérito feminino, pelo contrário. Se a gente for ver bem, o primeiro algoritmo computacional foi escrito por uma mulher, né? A Ada, que era matemática, e escreveu o primeiro código, o primeiro algoritmo que futuramente seria implementado em um computador. Então veja que grandes feitos são feitos também por mulheres, só que o grande destaque acaba sempre recaindo em cima dos homens. E o motivo é meramente cultural, né? O homem tem essa postura dentro da história da humanidade, né? De ser o ser pensante, de ser o ser que toma as decisões, principalmente decisões lógicas, racionais, ou que determinam a direção de um país, de uma cidade, de um estado, de um continente, do mundo, né? Dificilmente a sociedade atribui esse tipo de responsabilidade, ou pelo menos atribuía esse tipo de responsabilidade ao público feminino. E isso veio vindo desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. E a consequência é isso que a gente vê dentro das salas de aula de computação, dentro do mercado de computação. A maior parte dos cargos sendo exercidos por homens, e as mulheres ficam naqueles cargos mais subalternos ou até mesmo cargos que não valorizam tanto o intelecto ou mesmo a capacidade cognitiva que poderia ser explorada caso ela estivesse num cargo diferente, num cargo de tomada de decisão, por exemplo. Aí detalhe, mesmo o assunto sendo bastante polêmico, queria te convidar a se inscrever aqui no canal, principalmente se você é mulher e tem interesse em trabalhar com programação, com computação, e caiu aqui nesse canal, caiu aqui nesse vídeo e está interessado em entender um pouco por que as mulheres têm uma parcela tão pequena dentro do mercado de programação. Então, clica para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso aí no seu celular, você vem correndo para assistir, se inscreve aí. Então, se você é mulher, queria até fazer um convite para você. Primeiro, você não deve seguir essas tendências de que esse cargo é masculino, aquele cargo é feminino. Isso não existe, principalmente dentro da computação, tá bom? Então, você, mulher, foi a responsável por fazer a computação estar onde ela está hoje, né? Se não fosse a Ada lá no século passado, a gente não estaria hoje em dia aqui trabalhando com computadores, inteligência artificial e tudo isso daí. Os primórdios da computação veio através do público feminino. Então, se você é mulher, tem interesse em trabalhar com computação, cara, não marca bobeira, não dorme na selva. Você tem total acesso para ingressar num curso técnico, numa faculdade, cargo, num emprego, abrir sua empresa enquanto desenvolvedora de software, né? O mercado é muito amplo para você poder estar atuando. Não deixa ninguém te limitar falando assim, não, mas só que isso daqui é emprego para homem, isso daqui é emprego de macho, né? Macho alfa, tal, isso daí não existe. Não importa o sexo da pessoa, o que importa é sim a capacidade dela, a capacidade cognitiva de produzir conteúdo, de produzir software, de produzir algoritmos, é isso que é levado em consideração. Então não se deixe intimidar por esse estigma de que computação ou programação é algo voltado para o público masculino, porque não é. Embora exista sim essa herança social e cultural que a gente inevitavelmente acaba trazendo, arrastando ao longo dos séculos, aí até os dias de hoje. E, inclusive, tem até quem diga que existem linguagens que são mais fáceis de trabalhar, com a linguagem Python, por exemplo, e fala, não, eu não vou trabalhar com Python porque isso daí é linguagem de mulherzinha. Eu já ouvi alguns comentários desse tipo, principalmente de alunos na faculdade, o que é uma grande viagem, porque quando você tem uma linguagem que é fácil de você trabalhar, fácil de você manipular, você acaba tendo muito mais produtividade. Inclusive, eu sempre recomendo aqui no canal que você aprenda assim, a linguagem de programação Python, porque é uma das linguagens mais robustas dos últimos tempos para você
trabalhar profissionalmente dentro do segmento de programação. E talvez você até esteja pensando, poxa, professor, mas só que eu não sei nem por onde começar a aprender Python. Perfeito. Então olha só esse aviso que eu vou dar para você. E às vezes você pode estar pensando, poxa, professor, mas não sei nem por onde começar a aprender a programar em Python. É simples. Aqui na descrição eu estou deixando um link de um treinamento completo de Python para você que é iniciante mesmo, que vai tornar você um programador da linguagem, mas um programador top de linha. Então clica nos links que estão aqui embaixo, com certeza você não vai se arrepender. Então coloca na sua cabeça, o mundo da computação é extremamente amplo, tem demanda, precisa de muita gente para trabalhar, o público masculino não está dando conta e você, menina, mulher, moça, senhora, que quiser entrar no segmento de programação, você será extremamente bem-vinda. A gente conta muito com o seu raciocínio, com a sua sensibilidade de olhar e perceber algumas coisas dentro do código. Digo isso por experiência de sala de aula. Sei que as meninas batem o olho assim e falam, poxa, o erro tá ali. Não, se fizer o algoritmo desse jeito e tal. As meninas têm um olhar mais diferenciado, né? Até muito mais cuidadoso do que muitos meninos que ficam na sala de aula lá estudando. Então, eu, enquanto professor, tenho total propriedade para poder falar que o público feminino é um público muito dedicado na hora de aprender. Então, você pode vir sem medo, sem receio. Você será recebida de braços abertos pelo público masculino da computação. Porque embora exista essa resistência da sociedade quanto ao público feminino dentro da computação, saiba que o público de computação não tem nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de aversão ao ingresso de mulheres dentro da programação. Então saiba que você será muito bem recebida, será muito bem-vinda. É só chegar e se sentir em casa. E só para lembrar, aqui na descrição e primeiro comentário fixado, você vai ter acesso a um dos treinamentos mais completos de Python que vai tornar você um programador da linguagem, mas um programador top de linha. Então clica nos links que estão aqui embaixo, com certeza você não vai se arrepender. Como complemento, vou deixar esses dois vídeos aqui do lado, dá uma olhada, principalmente nesse aqui da esquerda. Ele vai mudar o seu jeito de pensar sobre esse assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja sempre com você.